Olá, olá pessoal, vamos começar a nossa aula de ética profissional e legislação aplicada. Iremos começar agora no slide 55. Vou fazer aqui a troca de imagem, um minutinho só, para a gente começar a nossa aula. Só sair aqui da frente. Espera aí, só um minutinho. Só um minutinho. Pronto. Ok. Então, vamos falar agora sobre a estrutura geral de uma ética, né? A ética na administração pública é muito importante. Nós temos um país, né? Somos um país e vivemos num país que a ética é muito complicada, principalmente na administração pública. A gente vê esse sofrimento, a gente vê realmente o quanto a população sofre pela má qualidade dos políticos, pela má qualidade dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Princípios para a gerência da ética na administração pública. É importante, né, são vários valores que têm. Eu acho que todos eles são mencionados na Constituição Federal, que é o que rege realmente a lei maior, a Carta Magna, que rege realmente as nossas atribuições aqui como realmente cidadão. Ética na administração pública, o papel da sociedade por meio do controle social. E ética pessoal e cívica. A corrupção pública, pessoal, é provavelmente o melhor exemplo de falta de ética dentro da administração pública. A gente vê isso diariamente, né? Compra de votos nesse período agora de eleição. A gente vê cada coisa absurda, explícita, e a justiça não age e a população realmente que sofre, né? Tem pessoas que vendem seu voto por 100, R$ 200 e fica o resto dos anos todinho sem receber nada, sem ter nenhuma assistência do ação pública, né? Tanto da esfera federal, estadual e municipal, a gente vê realmente o sofrimento e vê realmente a população sofrendo muito. Eu vejo isso constantemente e eu luto por uma política verdadeira. E vemos hoje que é uma situação muito complicada. Então, a corrupção pública, política ou burocrática é a prática do uso do poder do cargo público para a obtenção de ganho privado, à margem da lei e regulamentações em vigor. Envolve geralmente uma relação ilegal entre agentes privados e agentes públicos, políticos ou burocráticos. A gente vê isso constantemente, principalmente na área de licitação. Na área de licitação, que é a forma que o governo, né, o governo, quando digo administração pública, ela obtém, né, materiais, serviços em geral das iniciativas privadas. E aí acontece tudo que você imaginar acontece tudo dentro dessas ações de licitação. É algo que é feito para evitar, mas acontece acordos, pré-acordos, compras e tudo que você imaginar acontece nesse tipo de corrupção. Temos aqui alguns tipos de corrupção pública, como suborno, extorsão, peculato, nepotismo. Meu Deus do céu, nepotismo. Nepotismo parece que não acontece, não. Nepotismo, pessoal, é. Suborno é. Eu vou falar um pouquinho. Suborno, na verdade, ele. Ele é o seguinte: você coage, né, um servidor público para fazer alguma coisa de interesse privado. Por exemplo, eu chego num um rapaz que trabalha no Detran e isso eu peço a ele para fazer uma aprovação de um serviço no meu carro que é contra. Aí eu dou um dinheiro por fora, eu estou subornando ele. A mesma coisa acontece quando você tenta fazer qualquer tipo de ação de, de compra. Extorsão é você cobrar, extorquir, você funcionário público extorquir, por exemplo. Você é um agente da polícia, aí você acha um cara com um carro totalmente desregularizado, né, todo errado, sem habilitação, tem nada, e pede um dinheiro para liberar ele. Isso aí é extorsão. Peculato, ele consiste na subtração ou desvio por abuso de confiança de dinheiro público ou de coisa móvel apreciável para proveito próprio ou alheio por um funcionário público que administra ou guarda abuso de confiança pública. O peculato acontece bastante também. Nepotismo é quando você coloca para um cargo público pessoas da sua família de grade direto. Por exemplo, eu sou o prefeito, eu coloco minha filha secretária, coloco minha outra filha secretária, coloco minha outra filha secretária, coloco meu filho secretário, coloco meu filho diretor. Não pode, você não pode colocar pessoas dentro da sua família para o cargo público. Isso a gente acontece isso aí descaradamente. O Ministério Público parece que faz assim. O Ministério Público, pessoal, ele é o defensor da lei, né? Mas o Ministério Público faz isso. Não vê. A gente acontece isso em várias cidades, vários locais, vários estados, até mesmo no governo federal. Compra de votos, meu Deus do céu, não preciso nem
dizer questão de compra de votos. É complicada a questão de compra de votos. E é constantemente. Esse período de eleição que a gente está vivenciando é algo natural, né? É muito natural como as coisas acontecem. Mas assim, sabendo realmente da necessidade das pessoas, né? As pessoas vão lá e compram realmente o voto das pessoas. Mas as pessoas deveriam fazer o seguinte: pega o dinheiro de um, pega dinheiro de outro, pega dinheiro de um, de outro, pega o dinheiro, né? E vota realmente quem realmente você acredita que vai fazer alguma coisa. Aquele que não faz nada, aquele que vai só comprar seu voto, aquele não merece não, aquele não tem valor não. Aquela pessoa não, zero, porque não tem nenhum compromisso com você. O único compromisso é chegar, jogar o dinheiro e comprar o voto. É um absurdo isso. Patrimonialismo, né? O patrimonialismo é um dos tipos de crescimento, né? De seu patrimônio privado através de recursos públicos, né? Por exemplo, você desvia dinheiro de merenda, você desvia dinheiro de outras coisas e isso você aumenta seu patrimônio privado, destruindo o público. Isso aí é um crime absurdo. Isso acontece constantemente. Merenda mesmo, meu Deus do céu. Medicamentos, né? É complicado. Causas da corrupção: baixa transparência da administração pública e elevado grau de discricionalidade de um agente público, né? A gente vê o portal da transparência, pessoal, por lei, todo órgão público tem que expor as contas públicas para a população acompanhar. Mas a gente vê realmente alguns órgãos públicos inibindo informações públicas justamente para poder aumentar o seu grau de corrupção, né? E às vezes a falta de esclarecimento, a falta de resposta, né, de entes públicos sobre uma solicitação de qualquer cidadão, que é feito por lei. Então, é muito complicada a questão da ética na administração pública. A gente vê um país, o Brasil, totalmente corrupto. A gente faz um comparativo da eleição nos Estados Unidos. A eleição nos Estados Unidos, pessoal, o pessoal vota pelos correios. Vota, acho que ele é o meu candidato, vota pelos correios e vai ser contabilizado. No Brasil, não. No Brasil. E lá nos Estados Unidos não é obrigatório votar. No Brasil é obrigatório votar. Aí vem aquela questão todinha. O Brasil, né, a população em geral, ela não tem ainda a consciência política de exercer seu ato de cidadania. Às vezes o sufrágio eleitoral, que é o ato de votar e ser votado, de uma forma ética. A gente vê. Tudo isso, resumindo, falta ética nos nossos entes, né, nossos amigos, né, do Brasil. Conflito de interesse, né? É o conflito entre o dever público e o interesse privado de um agente público, onde este tem um interesse pessoal que pode influenciar seu desempenho nas atividades e deveres sob sua responsabilidade. Esse conflito de interesse é bastante interessante. Por exemplo, eu sou um prefeito de uma cidade. Aí eu tenho uns terrenos, né? Tenho uns terrenos que eu vendo casa pela Caixa, financio casa e vendo terreno também. E tem uma área que tem um pessoal lá e esse pessoal está atrapalhando minhas vendas. Eu, como o gestor público, eu tiro aquelas pessoas para favorecer a minha área. Isso acontece constantemente. A gente vê isso diariamente nos jornais, diariamente na internet e é um descaso total. No Brasil, existe uma multiplicidade de normas que tratam de conflitos de interesse no servidor público, mas duas delas dispõem de despontam atualmente, que são o Código da Alta Administração e Lei da Improbidade Administrativa. Tem vários candidatos a prefeitos aí que foram condenados por improbidade administrativa, mas ainda estão candidatos e vão ser votados. Alguns princípios para a gerência da ética da administração pública, para a alta gerência, né? Os parâmetros éticos devem ser claros, refletivos no marco legal. Tem que ser realmente um levantamento social e popular. A orientação ética deve estar à disposição dos servidores públicos. Os servidores públicos devem conhecer seus direitos e obrigações caso seja descoberta alguma atuação incorreta. Caso seja descoberta alguma ação incorreta, ele tem que ser investigado, tem que ser analisado, né? Existem muitos órgãos públicos que têm funcionários que não trabalham, recebem, mas não trabalham, que é o famoso funcionário fantasma. O processo de tomar decisões deve ser transparente e aberto e escrutínio. Tem que ser realmente explícito. Diretrizes claras para a intenção entre os setores público e privado. Tem que ser realmente claro, porque você trata de algo público, algo do povo. Então o povo tem que realmente saber e tem que entender. A alta administração deve demonstrar e promover um comportamento ético. Tem que vir de cima para sair decaindo de baixo, de cima para baixo. Mecanismos adequados de responsabilidade devem ser instalados no seio
serviço público, investigação, acompanhamento, participação popular. A gente vê vários órgãos públicos que não escutam a população. Só vai escutar a população na época da eleição. Fora isso, não. É complicado. Ética na esfera pública, o papel da sociedade por meio do controle social. Transparência na gestão pública, possibilidade dos cidadãos tomarem conhecimento do que é feito dos recursos públicos, publicidade dos atos e fatos, permeabilidade e participação. A gente vê pouca transparência em diversos órgãos públicos, pouquíssima mesmo, a gente vê quase nenhuma. Controle social do setor público, prega a participação direta do cidadão nas decisões do Estado e na fiscalização dos seus atos e políticas públicas. Accountability, que é a responsabilização, é igual a transparência com controle social. Né? Accountability, ele tenta realmente visar a questão de transparecer a população e controlar as atividades sociais. Características principais do controle social. Maior capacidade da sociedade de influenciar o Estado. Quanto maior a participação popular no Estado, pessoal, no governo, menor as falcatruas, menor a corrupção. Então, a população tem que participar, tem que acompanhar os vereadores, os deputados, os senadores, os prefeitos, os governadores, o presidente, todo mundo que estejam atuando de forma política. Participação direta do cidadão, participação na fiscalização das gestões e atos públicos, exigência de transparência e disponibilidade de responsabilidade e cooperação. A gente vê tudo isso, a gente vê uma falta, uma falha, uma necessidade grande de não existência. Alguns instrumentos de controle social e de combate à corrupção e ao conflito de interesse. Temos aqui o artigo 5º da CF, que é a Constituição Federal, e o artigo 4º da Constituição Estadual. Temos o mandado de segurança, né? Eu acho que vocês estão vendo isso na área de direito, eu não vou entrar muito no assunto. Ação popular, audiências públicas e conselhos de educação, saúde, ação civil pública, ação de improbidade administrativa, ação de inconstitucionalidade, estatuto da cidade, lei de responsabilidade fiscal, que é a famosa LRF, todo mundo acho que já escutou ouvir falar da LRF. Temos o Código Penal, o Código de Ética e Estatuto do Funcionário Público e a Lei 8666/93, que é a Lei Geral de Licitações e Contratos. Então esses aqui são alguns pontos, eu acho que eu vou fazer uma atividade com esses pontos. Acho que sim. Depois vocês vão acompanhar no Google Classroom. Então, é importantíssimo, né, alguns instrumentos de controle de combate à corrupção e ao conflito. O artigo 5º é claro, é objetivo. O mandado de segurança é quando você vê algo de algum direito, como, por exemplo, a prefeitura quer leiloar um bem público. E você como cidadão, não acha isso certo. Aí ela começa a fazer o leilão, tudinho, aí você entra na justiça com mandado de segurança garantindo o direito público. Por quê? Aquilo é do povo, tem que ser realmente analisado, tem que ser discutido. Discutir com a população o interesse de vender? Não. Então, por que o interesse de vender? Qual é o interesse obscuro que existe em vender um patrimônio público? Ação popular é quando existe uma grande quantidade de movimentação popular de acordo com um direcionamento. Isso é muito importante. Quando a população se reúne para exigir, né, do governo público, né, do governo, da administração pública, algo que seja feito. A audiência pública e conselho de educação, saúde, ele visa realmente o acompanhamento, a fiscalização e o controle de gastos de verbas destinado a vários setores, educação, saúde, serviço social em geral. A ação civil pública é bastante importante, é quando você, de forma espontânea, entra com ação civil contra algum ato discriminatório de ação pública indesejada. Ação de improbidade administrativa é quando a pessoa que tem um cargo político e assume uma gestão pública, ele faz algo que vai contra realmente o bom funcionamento da administração pública. E uma ação de improbidade, ele pode até tirar a pessoa que exerce o cargo de eletivo do lugar para realmente fazer uma investigação. A ação de inconstitucionalidade é quando vai contra a Constituição Federal. A lei, ou tudo que o legislativo criar, tem que estar realmente conforme o que a Constituição Federal garante. Então, por exemplo, se a carta maior, a lei maior no Brasil diz que não pode matar, e por que o prefeito, né, os vereadores, ele permite matar? Quer criar uma lei para me matar? É totalmente inconstitucional, amoral e antiético.
Estatuto da cidade, ele tenta visar e criar para a cidade. E cada cidade deveria trabalhar um estatuto da cidade para ter um funcionamento, né? A lei de responsabilidade fiscal tem que garantir a aplicabilidade dos recursos, né? Temos várias questões. Uma dos questionamentos da LRF é a questão de não ultrapassar o gasto máximo mensal com folha de pagamento. Não pode passar, se eu não me engano, não tenho certeza não, mas acredito que seja 55%. Aí tem prefeito que contrata, principalmente no período de eleição, várias e várias pessoas, enche a prefeitura de gente, quando é em novembro, né, no caso agora, demite para não receber nenhum décimo em dezembro e resumindo fica aquele rolo todo. Então é muito complicado. E até algumas ações, por exemplo, cortar o salário do servidor, não pode. Isso aí é um absurdo. E está acontecendo em várias e várias cidades do país. Não pode. Código Penal, né? Se algum prefeito ir contra alguma coisa, alguma ação, ele vai sofrer alguma penalidade e está com acordo com o Código Penal e processual penal. Código de Ética e Estatuto do Funcionário Público. Cada órgão público deve ter, exercer uma orientação ao funcionário público que exerce. E temos a Lei 866/93, que é o ano de 93, que é a Lei de Licitações e Contrato, que é onde, como eu falei, mencionei anteriormente, os órgãos públicos eles adquirem produtos e serviços da iniciativa privada. Depois a gente vai fazer um trabalho sobre isso aí, ok? Instituições que controlam a corrupção e conflito de interesse. Tribunais de Contas. No caso, temos o TCE-PE, Tribunais de Contas do Estado de Pernambuco, que ele fica em Recife. Ele analisa as contas públicas da Prefeitura e dos órgãos públicos do Estado, especificamente do Estado. E temos o Tribunal de Contas Federal, que analisa as contas federais. Ministério Público, que é o defensor da lei, ele tem que representar o interesse público, nada privado, somente público, a população. Comissão de Ética é extremamente importante para avaliar condutas éticas e ações dos colaboradores de qualquer ente público. Controladoria Geral da União, ela faz avaliações de ordem federal. Auditoria Geral do Estado, ele faz audições de documentos e ações pertinentes ao Estado e municípios. Ouvidorias, ele ouve a população referente a diversas denúncias e reclamações em geral. Corregedoria só é o órgão fiscalizador de qualquer ente público. Ele vai avaliar a conduta do funcionário e ações do funcionário público após realmente ser notificado ou ser denunciado. Comissões parlamentares de inquérito é desenvolvida pelos entes legislativos, por exemplo, os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais e possivelmente os senadores. Eles fazem essas comissões para analisar atitudes errôneas voltadas para a administração pública. Temos a Polícia Federal, que é a nossa maior polícia, que faz investigações contra desvio, corrupção, que acontece no Brasil. Temos as ONGs, né, organizações não governamentais, que são pessoas civis que tentam prestar um serviço público de forma de qualidade, é extremamente importante. E temos a mídia, que a maioria das vezes é comprada, né, infelizmente, porque recebe patrocínio da prefeitura, do estado, do governo federal, de qualquer um, não fala mal, não mostra realmente a realidade. Mas temos aqui as mídias sociais que ajudam realmente a expor a verdade e ajuda bastante, né? Nem tudo é lindo, é bonito, como os órgãos públicos demonstram. Temos aqui também a ética pessoal, como buscarei minha felicidade, minha realização profissional, sentimental, material. Que tipo de valores irei aceitar e desenvolver ao longo da minha existência. Então, você tem que ter um alto pensamento crítico sobre sua ética pessoal. É aquilo que é certo ou aquilo que vai me facilitar? Não tem esses dilemas. A ética cívica são normas de convivência na sociedade, compatibilização dos valores individuais, né? Todo mundo civilmente tem que respeitar a opinião dos outros, o posicionamento dos outros, sem realmente atrapalhar, sem realmente causar confusão em relação a isso. Temos o desafio que é conciliar a ética pessoal com a ética cívica. É muito difícil, é muito complicado. Mas tudo aquilo que você fizer para ser diferente e para ser correto e ético, faça que vai dar certo. O paradoxo brasileiro, do brasileiro segundo Eduardo Gianetti. Existe uma inconsistência gritante entre, de um lado, o sentimento e o protesto generalizado de todos, e cada um de nós, e de outro, aquilo que somos em nossa vida coletiva. Cada um de nós, isoladamente, tem um sentimento e a crença sincera está muito acima de tudo isso que aí está. Ninguém aceita, ninguém aguenta mais. Nenhum de nós pactua
com um mar de lama, o deboche e a vergonha da nossa vida pública e comunitária. No entretanto, no ambiente social e econômico, que tanto é criticado, é exatamente o somatório das microações, comportamentos e atitudes individuais, diários, tomado agregadamente. O brasileiro que comete falhas é sempre o outro, né? A gente realmente precisa sentar e avaliar. Pessoal, vou encerrar a aula de hoje, justamente no slide. Eu vou dizer aqui a você o slide. Deixa eu ver o slide 63, né? Começamos no slide 54, 55, vamos até o slide 63. Deixa eu colocar mais aqui 55 até o slide 63. Desde já agradeço e acredito que eu vou fazer uma atividade para vocês referente a esse assunto. Desde já agradeço a participação, a aula e muito obrigado. E faça esse pensamento ético, analise muito bem. Eu sei que uma boa parte não vota ainda, mas vejam realmente quem merece realmente um voto de confiança, um voto público de ação, porque a gente vai sofrer as consequências e muito. Às vezes não diretamente, mas no futuro vamos sofrer, iremos sofrer e muito. Muito obrigado. Olá, olá pessoal, voltei aqui rapidinho para relembrar vocês de colocar o comentário aqui embaixo, o nome de vocês e a turma para poder validar a sua presença. Só vai ser validada a presença se você colocar o seu nome e sua turma durante o horário de aula. Fora do horário de aula, pessoal, não precisa mais, porque a validação do CIEP já foi encerrada. Então não esqueçam, durante o período de aula, você colocar o seu nome e a sua turma aqui embaixo. Muito obrigado, é somente isso e muito obrigado.